Juliana Rosa já está entre nós. Hoje, com destaques aí da economia, a Ju que fala com a gente sobre as novas projeções do Boletim Focus, mas também do resultado das contas públicas, divulgado hoje pelo Banco Central, né? Um balanço aí das contas, de como terminaram as contas do governo, não só federal, mas também de estados e municípios. Isso no acumulado até novembro, Ju. Seja bem-vinda, boa tarde para você. Tudo bem, trouxe um popurrí aqui, né? Gostei, Você já fez um spoiler aí, projeções, números das contas públicas. Tem o dólar, hoje é o último dia de movimentação do dólar, de cotação aí da moeda americana. Falando nisso, né? também aproveitando que a gente tá falando de economia, amanhã o banco não abre, tá, pessoal? Ah, sim, é bom lembrar. Que hoje é o último dia útil do setor financeiro, né? Então, a negociação com dólar e bolsa também. Hoje é o último dia do ano, amanhã não tem funcionamento do sistema financeiro. A gente tem aí um dólar que continua forte, a gente continua falando, né, desse assunto, só para já que eu citei o dólar aqui. Eu vi que o Banco Central entrou com mais um leilão hoje para poder conter um pouco esse movimento de alta. O dólar está em leve queda agora, R$ 6,17, chegou a bater R$ 6,24. E aí o Banco Central, então, fez um leilão de 1,5 bilhão de dólares à vista. E estou olhando aqui, acho que não anunciou mais nenhum. Então, a gente está acompanhando essa pressão do dólar, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aí de previsões para a inflação, que um dos impactos da inflação tem sido o dólar. Uma parte significativa já está sendo repassada para preços. Então, a perspectiva de inflação continua pressionada para esse ano. Hoje, no relatório Focus, saíram as previsões para 2025. E uma coisa que não é muito natural você imaginar que se a economia vai crescer menos no ano que vem, a previsão aqui da pesquisa do Banco Central é que a economia, ao invés de crescer 3,5%, como cresceu esse ano, vai crescer 2% no ano que vem. Então, se a economia cresce menos, a inflação, teoricamente, desaceleraria, né? Que seria menor. Sim. Mas as previsões apontam que a inflação desse ano vai ser parecida com a do ano que vem, em torno de 5%. E um dos motivos é a questão do dólar. Outra questão é que você tem uma economia que é muito indexada. Então, por mais que a economia cresça menos, o reajuste do salário mínimo, por exemplo, ele é de 8% no ano que vem. Mesmo com aquela regra que vai fazer o salário mínimo crescer menos, é um salário mínimo que cresce 8% e ele impacta muito o benefício previdenciário. Então, o começo do ano vai ser positivo ainda. A gente tem uma fotografia de 2025 que deve ser muito parecida com 2023, lembra? É uma safra agrícola recorde que a gente vai ter agora no começo do ano. Uhum. A chuva ajudou, né? Pois é, a gente teve aí nessa semeadura, né, que está sendo realizada agora entre novembro e dezembro, e isso a gente vai colher mais na frente agora. Pois é, depois de um ano duro, né, com seca e tal, essa safra próxima, que vai ser colhida no começo do ano que vem, vai ajudar muito o PIB. Então, a cara do PIB de 2025 vai ser muito parecido com 2023, quando a safra foi recorde e a primeira metade do ano foi muito positiva, lembra? E a segunda metade foi com queda de PIB em 2023. Então, o que se espera é muito parecido com o que aconteceu em 2023. 2025, ainda começando bem, com a parte agrícola sustentando a economia e poder de compra ainda sustentado pelo salário mínimo. E, aos poucos, que a economia vai perdendo força com uma inflação que vai pesando, juro muito, uma pancada, né? O juro, previsão é que chegue perto de 15%, em média. A previsão está em 14,75, mas eu recebi previsão de 15, 15,5, enfim, um juro pesado que deve levar a uma dificuldade no pagamento de dívidas, tanto de empresas quanto pessoas físicas. Então, uma inadimplência que deve começar a subir ali para março, abril, isso que se espera. Então, começamos o ano bem, depois a tendência é ir perdendo fôlego. Contas públicas, por que esse é o último assunto aqui da nossa pauta? Que tem tudo a ver com esse mau humor, né, dessa virada do ano agora. Porque o que me parece muito é que o número, claro, piorou das contas públicas, o governo está gastando muito e tal, mas é muito mais subjetivo do que objetivo. Acho que se o governo conseguir ter a sabedoria de conseguir, nesse momento, virar
um pouco essa desconfiança, passar mensagem de que tem responsabilidade fiscal, que houve ali um ruído, que o pacote acabou vindo menor, que acabou misturando aquela questão do imposto de renda, e aí, no final das contas, isso que causou a confusão toda, porque ficou parecendo que o governo estava pensando muito mais já em 2026, que era um governo que ia fazer um pouco esforço, em 2026 ia gastar muito para poder não deixar a economia cair e ganhar a eleição novamente. Então, isso começou a se misturar. Então, o pacote até foi na direção correta, mas todo esse ruído é que o governo vai ter que fazer agora um trabalho importante de mostrar, olha, não, a gente está comprometido, no começo do ano vai ter que fazer um bloqueio já no orçamento, mostrar que, mais do que um pacote, que os números eles vão ser ajustados para que essa confiança ela vá sendo recuperada. E tudo isso é importante porque a economia vive de confiança, a confiança resgatada ela pode fazer o dólar, quem sabe até baixar um pouco ou parar de subir, né? Que você vê que até agora, o último dia útil do ano, o Banco Central ainda está ali lutando para fazer o dólar voltar. E lembrando para a cereja do bolo, para finalizar, que é um cenário internacional com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, que não é pouca coisa. É uma figura que causa muita volatilidade, que está sempre ameaçou já inclusive os BRICS, né? Lembra recentemente, a sobretaxar. Então, o que se espera é que certamente é um ambiente de dólar pressionado, de risco inflacionário, de dificuldade ali para poder cortar juro nos Estados Unidos. Então, ou seja, o dólar, olhando para fora, ele já é um dólar pressionado. Então, o que a gente pode fazer aqui é tentar amenizar um pouco esse leite derramado, né, desse final de ano com pacote, esse ruído político e tal, para tentar, pelo menos, blindar um pouco a gente. E, claro, a economia vai desacelerar, mas a gente tem um potencial de crescer. Aqui as previsões estão 2%. Mas a gente tem potencial de crescer 2,5%, assim, não ser um ano catastrófico, né? Então, acho que vai depender muito, novamente, se vai ser um pouco melhor ou um pouco pior, essa sabedoria do governo em tomar as rédeas da situação da confiança novamente. Uma equipe econômica que está pressionada, né, para mostrar resultados aí, não só depois para o ano que vem, para 2026, por causa da eleição, mas é uma equipe econômica também já pressionada por conta do pacote, tem aí essa promessa do imposto de renda, porque foi uma promessa que não foi encaminhada ainda para o Congresso, né? Então isso vai ter que ser melhor detalhado ainda, os custos dessa medida. Teremos, ao que tudo indica, muitos motivos para receber ainda mais Juliana Rosa por aqui para nos ajudar a entender um pouco esses caminhos econômicos em 2025. Pois é, teremos muito que falar e tomara que coisas boas. A gente está sempre torcendo para as coisas darem certo, né, gente? A gente merece, né? É um povo que luta, batalha. Então, acho que a gente tem tudo para dar certo, né? Não é possível que a gente vai perder para a gente mesmo, né? Esperamos melhores notícias, então, em 2025. Amanhã você ainda vem. Tamo aí. Dia primeiro a gente vai falar sobre o quê? Tem que ver uma pauta aí. Vale Peru já foi. Para a pauta de amanhã, eu tenho uma pra gente falar já. Qual? Não. Ai, meu Deus, já me cobraram. Não, a gente pode falar alguma coisa do mercado de ações, porque hoje é o último dia, a gente vai conseguir entender aquelas ações que mais subiram, as que mais caíram na bolsa e como que isso explica também um pouco do nosso momento da economia. Tá bom, então já pode ser? Já tá o dever de casa, já vou trazer tudo direitinho. Combinado. Setores, né, que foram melhores. Por causa disso, tipo, o varejo que tá... tem algumas empresas do varejo se destacam mais do que outras, a gente tem um desafio aí por conta do dólar, algumas empresas acabam sendo mais pressionadas. Por exemplo, companhias aéreas, o custo em dólar é muito grande, mas para grandes exportadores, a Vale, a Petrobras, às vezes um dólar mais alto vale a pena. Você viu que o Frumento quer investir em ações, né? Não, eu quero esse próprio aí. Não, gente, eu quero ter notícias, pautas, tirar a dúvida do ouvinte investidor. Exatamente. Então mandem dúvidas, o pessoal vai me mandar, combinado. Vamos fazer um popurrí amanhã. Fechou. Até amanhã, Beijo, Ju. Obrigada. Obrigado, viu? Até amanhã.